Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje é uma terça-feira daquelas muito empolgantes, né? Empolgantes até porque a gente tem muito assunto interessante para falar aqui, muito assunto que vai mexer com você, produtor rural, que vai mexer com a sua vida, né? Que vai mostrar um pouco aí do que vai acontecer no futuro. A gente vai conversar hoje aqui, quando eu falo a gente, é porque não sou só eu que converso. Você que está me ouvindo aí também conversa com ele. Pode até não fazer pergunta, mas está ouvindo e batendo papo junto. Nós vamos conversar com Enio Fernandes, que é nosso amigo, nosso parceiro, é consultor de mercado, é produtor rural, assim como você que está nos ouvindo. E nós vamos falar sobre o mercado financeiro e o reflexo nos preços das commodities agrícolas. Meu parceiro Enio Fernandes, seja muito bem-vindo. Ronaldo, obrigado, tá aqui mais uma vez, sempre um prazer estar do lado de vocês, sempre sei que essa alegria animando o dia da gente, trazendo informação boa, muito bom estar aqui hoje. Cara, você tá famoso, hein? Você tá em tudo quanto é veículo de comunicação desse país aí, né? Já tem uns anos que o pessoal te encontrou e cada vez mais Enio Fernandes, o nome Enio Fernandes está em evidência nesse país. Parabéns, viu, Enio? Eu sou muito grato a essa região, né? A gente, quando começou a consultoria lá atrás, que eu trabalhava numa grande multinacional, que eu fui falar para o meu chefe era um americano, que eu ia montar uma consultoria de grãos no interior de Goiás, ele riu. Falou, a chance de funcionar é zero. Surtou! Né? Ele falou, você tá louco, largar esse salário que você ganha para você montar consultoria em Goiás? Se for consultoria, tem que ser em São Paulo. Tá. Mas, o que acontece? A gente acreditava piamente que o interior ia transformar esse país, o agro ia transformar esse país. Graças a Deus acertamos, né? E eu sou de Rio Verde, mas eu escolhi Rio Verde pela Rio Verde, Jataí, essa região do sudoeste goiano, ela é fantástica. Está entre as regiões mais produtivas do mundo, maior tecnologia do mundo. E, Divino Ronaldo, aqui tem muita concorrência. Isso é bom para qualquer profissional, porque sim, ele precisa se atualizar sempre. Por isso que a hashtag quando eu posto alguma coisa, né, nas mídias sociais, é sempre tentando entender o agro. Porque quem sabe muito, perde dinheiro. Quem está sempre estudando, sempre tentando entender, ganha dinheiro. Eu acho que você está coberto de razão. Eu tenho viajado bastante, participado de eventos do agro, participado com outros jornalistas do agronegócio do Brasil inteiro. E quando a gente fala que está em Rio Verde, é diferenciado. E eu até quero colocar para o meu ouvinte agora, aproveitando um pouquinho do meu bate-papo com o Enio aqui, eu tenho que agradecer a você, ouvinte morada, porque esse mês agora nós vamos fazer 2 anos de programa, dia 29 agora de junho. E nós ficamos, Enio, entre os 10 programas de rádio mais admirados do agronegócio no Brasil. O programa Morada no Campo foi escolhido, ficou entre os 10 melhores do Brasil. Logicamente que eu não fiquei entre os 3 primeiros, né? O Morada no Campo não ficou entre os 3 primeiros, mas nós perdemos para um programa da Rádio Gaúcha, um programa da Rádio Band News e um programa da Jovem Pan, que é apresentado pela Kelly Severo. Então, eu acho que nós estamos bem na fita, né? Não, fantástico. Olha o budget desse pessoal, o investimento desse pessoal em mídia, e olha você começando há 2 anos. Sinceridade. Aqui em Rio Verde, né? Aqui em Rio Verde, então também. Muito feliz e mostra só o que eu falo, a pujança dessa cidade. Exatamente. Quem mexe no agro, quem quer operar no agro, ele quer operar em Rio Verde. Você vê comigo fazendo um fantástico serviço há décadas. Sim. Você vê a escola agrícola lá atrás, que virou o IF Goiano, fazendo um fantástico serviço. A UniRV abrindo pontos em Goiânia, no norte do estado, quer dizer, ganhando musculatura, né, mostrando a força. E vários profissionais. Quem
Quem gosta do agro, quem quer trabalhar, quem quer jogar na seleção brasileira do agro, quer vir para Rio Verde. Tá aqui. Deus acho que iluminou muita gente. A gente, em retribuição a isso, a gente tem que estudar e sempre tentar entender o agro. Hélio Fernandes, sexta-feira passada agora, hoje é terça, sexta-feira teve relatório do USDA. O que é esse relatório e o que ele trouxe de novidade para a gente? Só para deixar claro, né? USDA é o United States Department of Agriculture. É o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tipo o mapa aqui, de agricultura, pecuária e abastecimento do Brasil. Só que, logicamente, do governo americano. Ele, mensalmente, entre os dias 8 e 12 de cada mês, ele solta um relatório, o nome traduzido é Oferta e Demanda Mundial, Supply e Demand, né? E esse relatório, ele é muito aguardado pelo mercado, que ele pega todos os países do mundo, ele desde a Ucrânia até a China, desde da Ucrânia até o Paraguai, e, logicamente, o Brasil é um gigantesco player em várias commodities, e ele tá retratado aqui. Para quem opera com milho e soja, precisa muito acompanhar o relatório do USDA, o Oferta e Demanda Mundial. Tem outros relatórios, logicamente, tem relatórios semanais de exportação, inspeções para exportação, desenvolvimento de plantio, mas o Oferta e Demanda Mundial, estou traduzindo aqui para não ficar chato, né? Uhum. O Oferta e Demanda Mundial se você for buscar isso no Google, você não vai achar o Oferta e Demanda Mundial USDA. Tem que pôr em inglês, mas assim, só para traduzir, é muito importante, ele é a bússola de todo mundo que opera mercado. Tanto é que todo mundo aguarda a publicação e sempre é às 13 horas. Às 13 horas e um segundo, o site é invadido por todo mundo que opera mercado financeiro para ver o que está acontecendo. Bom, e o que veio de novidade dessa vez? Bom, nós tivemos boas novidades, né? Muito boas novidades. Primeiro que o Brasil continuará, na visão do USDA, continuará a crescer na produção de soja, na produção de milho, né? Ele vai ser muito importante para alimentar o mundo. Nessa temporada, o USDA projeta as exportações brasileiras de 44,5 milhões de toneladas. Só para você ter uma ideia, a Conab projeta exportação de 37. Esse milho que nós estamos começando a colher agora, a diferença, o USDA acredita que o Brasil vai exportar muito mais milho que a Conab. Caso isso se concretize, se a gente exportar mais de 35, 37, 38 milhões de toneladas, nós vamos ter os preços do milho bastante sustentados. Para o ano que vem, de novo, o USDA acredita que o Brasil cresce muito a produção, né? Nesse ano, o órgão americano acredita que, somando a primeira safra de verão, que é plantada em setembro, outubro, a segunda safra, que é plantada em janeiro e fevereiro, e a terceira safra, que é alguns estados do Nordeste, nós devemos colher 116 milhões de toneladas de milho nas 3 safras. Para o ano que vem, já se projetam 126 milhões de toneladas de novo. No caso do milho, a gente cresce 10 milhões de toneladas na visão do USDA. E na exportação, a gente cresce mais 3 milhões de toneladas. Para o ano que vem, eles acreditam que nós vamos exportar 47 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil ganhando espaço no mercado do milho, construindo a pujança que ele tem na soja para o milho. Então, o futuro do milho no Brasil é extremamente dinâmico. Tá, eu vou fazer um intervalo, mas eu já deixo a questão aqui agora para você. Nós vamos aumentar em exportação, mas qual será o reflexo disso em termos de preço para o produtor? Mas é daqui a pouquinho. Bom, eu deixei a questão antes dos comerciais. Enio, nós vamos aumentar as exportações de milho. Isso vai ser bom em termos de rendimento para o produtor? Como é que vão ficar os preços? Isso é importantíssimo, primeiro para o país. Porque quando a gente exporta produto, o que você está fazendo? Você está capturando emprego lá fora e trazendo aqui para dentro. Primeiro ponto é esse. Segundo, nós estamos vendo o tanto que o dólar está voraz, né? Muito volátil. Quando eu trago mais dólar para cá, através das nossas exportações, eu ajudo a equilibrar a nossa balança comercial, eu ajudo a pressão inflacionária a ser menor. Isso é muito importante para aquele
cara que trabalha no posto de gasolina, cara que trabalha na fazenda, na loja de sapatos, menor inflação, dólar mais baixo é menor inflação. O seu poder de compra cresce. Aproveitando esse gancho seu, vou falar também da soja. Os estoques da soja para o ano que vem são muito frágeis. Desse ano são muito pequenos, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E para o ano que vem, o americano começa a colher a soja em novembro. Setembro, outubro e novembro ele colhe essa soja, termina de colher essa soja. Se tudo acontecer como o USDA projeta, os estoques vão ser baixos também. E soja e milho vão brigar por área de novo a ser plantada em março nos Estados Unidos. Então, os preços podem cair? Podem. Mas eles não podem cair muito, porque essa disputa pelo grão, devido ao estoque de passagem ser muito pequeno, vai favorecer os preços. O produtor é bom? É bom, porque ele consegue plantar, investir, colher, se ele colher bem, né, tem um clima aqui, um grande parente do clima, ele colhe, ganha dinheiro e reinveste. Ao reinvestir, ele está girando a roda da economia. A gente entra num processo virtuoso de crescimento. É o que está acontecendo com o Rio Verde, é o que está acontecendo com Caiapônia, Piranhas, Palestina, só para falar aqui perto da gente, né? No universo que a gente navega mais. Dá uma volta que está acontecendo no norte de Goiás, né? A agricultura transformando toda a sociedade. E Divino Ronaldo, transformando também a pecuária. Porque para o pecuarista ficar na atividade que ele ama, que ele gosta, ele também tem que ter altíssima produtividade para competir com as outras culturas que dão produtividade para ele, entendeu? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse pecuarista de baixa performance? Ele vai ter que sair da atividade. Ele vai fazer o quê? Tem um dado interessante. Há 3 anos atrás, a Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, fez um estudo da pecuária nos próximos 30 anos. Ela acredita que metade dos pecuaristas deixarão de ser pecuaristas. Isso. Por quê? Por não adotarem tecnologia. Só que o outro 50% dos pecuaristas, eles vão adotar muita tecnologia, vão investir bastante. A produção de carne, ao invés de cair, vai subir. Isso. E vai dar margem para o produtor. Então, assim, quem quiser ficar nesse jogo, soja, milho, cana-de-açúcar, aves, suínos, é tecnologia, tecnologia, tecnologia. Estudar, estudar, estudar. É um desafio para os produtores. É um desafio também para as cooperativas, em atender esse produtor mais exigente em informação, mais exigente em tecnologia. Então, essa busca constante da memória, né? Essa fome voraz que o produtor tem de aprender, faz toda a economia girar, faz todo mundo se melhorar. Enio, um tema que está deixando todo mundo assim muito preocupado, não só no Brasil, mas no mundo, é a inflação. Nós estamos com uma inflação altíssima no Brasil, como há muitos anos não se via. Só que nos Estados Unidos a tendência é a mesma, inflação muito alta. Na Europa, o pessoal está de cabelo em pé também. Portugal, Itália, Espanha, inflação acima de 8%. Enfim, o que vai acontecer com o mundo daqui para frente? E ainda tem uns lockdowns na China que estão deixando todo mundo preocupado se isso vai voltar a acontecer em outros países, se haverá fechamento ou não em outros países. Essa, Divino Ronaldo, é uma das perguntas mais inteligentes, porque o relatório do USDA saiu na sexta-feira e nós tivemos uma queda forte em Chicago. Hoje, Chicago também caiu, né? Nessa manhã de terça-feira. Por quê? Porque os índices de inflação nos Estados Unidos vieram a 8,6% ao ano. Uma inflação dessa só foi registrada em 1981. São 41 anos. Inflação na Alemanha, maior em 50 anos. Em vários países da Europa, maior em 40 anos. Então, sim, o Brasil está enfrentando uma inflação muito forte, mas o governo brasileiro, o Campos Neto, o presidente do Banco Central brasileiro, foi ágil. Ele subiu a taxa de juros antes que todo mundo. Então, a nossa curva inflacionária vai começar a ceder, tende a começar a ceder. Esse é um ponto. Lá fora, não. Os governos ficaram muito tempo ofertando recursos ao mercado, ofertando dinheiro ao mercado a juro muito baixo, abaixo da inflação. Criou-se uma bolha. As pessoas, as empresas se endividaram em dólar. Ele não vai poder subir essa taxa de juros extremamente rápido, mas ele vai subir essas taxas de juros. Ao subir taxa de juros, o dólar sobe no mundo para tentar diminuir o poder de compra das populações do mundo. Isso deve começar a reduzir a inflação. Só que essa curva de alta, até isso acontecer, tem muito sofrimento sobre a mesa nos Estados Unidos, na Europa, na África, no Oriente Médio.
te dar uma informação, né? Eu estou falando que agora a nossa curva começa a ceder da inflação. Isso. Só que nós estamos há um ano com inflação de 10%. Uhum. Eles estão começando a subir agora. E esse ano nós temos um problema muito grave. É ano de eleição no Brasil? Sim, é ano de eleição no Brasil. Só que era eleição também nos Estados Unidos para a formação do Senado. E a vantagem que o partido Biden tem é muito tênue. É um voto que é o da Kamala Harris, que é a vice-presidente. Uhum. Quando empata, ela dá o voto de Minerva. Então, se ele sobe muito a inflação lá agora, ele perde cadeira. Se ele sobe muito a taxa de juros lá, ele perde cadeira no Senado. Então, o governo dele fica meio que um pato manco, sem muita força, que aprova na Câmara, o Senado breca. E isso vai trazer complicações para o governo americano. Então, ele vai subir, vai pressionar o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, a subir o mínimo possível até passar a eleição. No Brasil, a gente está vendo o que está acontecendo aqui, né? Muita tensão política. Então, nós temos inflação alta no mundo, tensão política crescente, não só no Brasil, nos Estados Unidos é assim, no Brasil é também, e esse caldo traz muita pressão na economia, traz o dólar para cima e pode trazer problemas para o desenvolvimento do país. Existe uma preocupação de todo mundo que é do agronegócio se a esquerda vier a ganhar no Brasil. Vamos abrir o jogo mesmo. Se o Lula ganha, existe uma preocupação com o que pode vir a acontecer com o agronegócio. Se o Bolsonaro ganha, mais ou menos já se sabe o que vai acontecer. Eu quero ouvir a sua opinião, mas é depois dos comerciais. É rapidinho. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Enio, eu deixei a questão anteriormente. Se o Lula ganha, o agronegócio não sabe o que virá a acontecer. Se o Bolsonaro ganha, mais ou menos a gente já sabe qual que é a linha que deve seguir. E eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso. Bom, vamos lá. Eu tenho mais medo do Lula ganhar em outros aspectos da sociedade. Vou te dar um exemplo. A gente não sabe qual Lula que vai governar. Quando o Lula ganhou lá atrás, né, alguns anos atrás, a primeira decisão que ele fez foi chamar o Meirelles para ser presidente do Banco Central. Ele deu uma mensagem ao mercado. Eu vou ser extremamente capitalista. Eu vou seguir as regras do mercado. O dólar estava a 5, equivoquei. O dólar estava a 4, voltou o dólar a 1, R$2. Passou o tempo, o Meirelles conseguiu organizar a economia. O Lula deu sinais que vai... naquele momento que respeitaria as regras do mercado, tem até a famosa carta aos brasileiros. Ponto. Depois, ele tira o Meirelles do Ministério da Economia, do Banco Central, e põe o Manteiga no Ministério da Economia. E o Manteiga começa a fazer uns equívocos. Culminou na eleição da Dilma e aí a economia colapsou completamente. Qual que é a preocupação aqui agora? O setor do agronegócio, o setor da indústria, o setor de serviços, esses setores estruturados da sociedade, eles têm que negociar com qualquer um que for presidente do Brasil, governador de estado e quem estiver no legislativo, Câmara de Deputados Federal, Estadual e também no Senado. Os líderes desses setores precisam ter essa versatilidade. Ponto. Mas o que nos dá preocupação é o seguinte, você ver declarações do Lula que vai regular a mídia, isso é muito preocupante. Declarações do Lula que vai rever a reforma trabalhista, isso é extremamente preocupante. As privatizações, né? Vai obrigar todo mundo a ser sindicalizado de novo, o trabalhador vai ter que pagar o sindicato de novo. Então, você tem algumas declarações que deixam o mercado meio opaco em entender o que está por vir. Só que nós temos um ator que é um animal político. Lá atrás ele usou discursos à esquerda e geriu mais da metade do governo dele, que foi 2 mandatos, mais da metade do governo dele, extremamente à direita. Tanto é que vários companheiros de partido saíram do partido, né? O PSOL teve muita gente que foi PSOL, Partido Verde foi muita gente que foi Partido Verde, porque ele falava uma coisa e operava outra. Esse é um ponto. Segundo,
como que nós vamos lidar com a corrupção. Porque empresa nenhuma gosta de operar no mercado que você tem que pagar propina para todo mundo. Existe preocupações no mercado financeiro quanto a isso. Agora, a gente não sabe qual Lula vai governar. Perto das eleições, ele vai ter que mostrar quem que é a equipe econômica dele. Qual é a pessoa que ele vai pôr no Banco Central, qual é a pessoa que ele vai pôr no Ministério da Fazenda. E lembrar, nós temos instituições fortes. O Banco Central nosso, o presidente Bolsonaro fez ele independente. Então, o Lula só vai, se caso ele ganhe, ou o Bolsonaro caso ganhe, só poderá trocar o presidente do Banco Central em 2024, começo de 2024. Então, 22 e 23 fica o Campos Neto, que tem uma história de vida, tem um foco, tem um nome a zelar, né? Tem uma história profissional fantástica. Esse cara não vai deixar jogar seu nome no lixo para fazer coisa errada. Mas quem vai ser o ministério, quem é o ministro da Fazenda? Ninguém sabe. Quem vai dirigir as estatais? Ninguém sabe. Você está vendo declarações que, caso privatizem alguns estatais, ele vai reverter isso. Então, isso é extremamente preocupante. E agora nós estamos muito longe da eleição, falta 4 meses, né? Nem os debates começaram, nem os programas de rádio e televisão. Nós vamos ter tudo isso sobre a mesa para a população poder escolher com quem ela vai navegar por 4 anos. Na verdade, né, a gente vai ter uma guerra aqui no Brasil de narrativas, porque nós tivemos isso há 4 anos atrás, as famílias se reuniam para fazer churrasco, terminava em discussão política, e esse ano, do meu ponto de vista, a coisa vai ser muito mais acirrada do que naquela época, né? Já vem aí uma polaridade, né? Todo mundo ou é PT, ou é Lula, ou é Bolsonaro. A terceira via não vingou, né? Mas falando em guerra, nós temos um problema lá do outro lado do mundo, que é Ucrânia e Rússia, que estão brigando. Nós não podemos fazer nada para que a guerra não aconteça, mas a gente pode tomar algumas providências para amenizar os efeitos dessa guerra. Como é que tem sido esses efeitos, os reflexos dele, principalmente no agronegócio? Tem sido da mesma forma que disseram que seria? Porque no início pintaram um caos, que faltaria fertilizantes, faltaria uma série de insumos, acabou não faltando tanto assim. Ficou do jeito que falaram que ficaria ou ficou menos pior? A gente tem que entender o seguinte, o pior é não ter acesso ao produto. Os preços subiram muito, agora os preços fertilizantes já começaram a cair. Só para te dar um dado, a ureia, que é um produto nitrogenado, em 70 dias, ela caiu 42% em dólares. É muita queda. Então você está vendo o cloreto de potássio caindo um pouco, você está vendo o superfosfato simples caindo um pouco, o MAP caindo um pouco, você está vendo os fertilizantes já caindo. E alguns insumos também começam a ceder. Isso é natural. Por quê? Vai chegando perto do plantio, eu estou estocado com esse produto, eu tenho que desovar. Então, o pior, na minha visão, já passou. Os custos estão muito mais baixos? Não estão. Os custos estão extremamente altos, muito altos. Então, o produtor, a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar o máximo de produtividade de soja e milho dos campos, porque esse produto vai valer dinheiro. Se você é um pecuarista, mexe com aves, suínos ou bovinos, você tira o máximo de produtividade da sua atividade. Cana-de-açúcar, o máximo de produtividade da sua atividade. Só isso vai poder te ajudar a passar esse momento turbulento. Mas a médio e longo prazo, o mercado é favorável, demanda muito firme, nós teremos oportunidade. A gente tem que atravessar a ponte. Reclamação em relação a clima. Você acha que é um fator externo, né? Um fator que não tem muito como se trabalhar em cima disso. Mas esse fator, tem produtor que se dá bem e tem produtor que se dá mal. Como é que você analisa essa questão do clima? Essa questão é inexorável para quem quer mexer com a agricultura, né? Eu quero ser um produtor agrícola, tanto faz ser pecuária, produção de grãos, floresta plantada, cana-de-açúcar. É a regra do jogo. Quem opera no agro tem que lembrar que a fábrica dele é a céu aberto, não é garantia. Ele pode investir milhões e colher muito mal. Mas você tem técnicas e profissionais que vão te ajudar a você amenizar esse problema. Você, mesmo em períodos longos de estiagem, tem uma produtividade que consiga pagar seus custos. Você pode não ganhar muito dinheiro, mas você consegue pagar seus custos.
Logicamente, a gente tem casos extremos, como aconteceu este ano no Paraná, Santa Catarina e até no Rio Grande do Sul. Produtividade de 2 sacos por hectare, sem nada, 0 saco por hectare, 8 sacos por hectare. Só que essas pessoas têm uma história, né? Quem tem história, quem está muito tempo na atividade, ele já aprendeu como é esse jogo, ele cria um certo colchão, né? Então, é do nosso negócio, não tem jeito de ser diferente, nós não vamos controlar o clima, o que a gente precisa é estudar, contratar bons profissionais para fazer com que, caso ocorra esses veranicos, a gente esteja preparado e o nosso solo esteja preparado para ter uma produtividade no mínimo para pagar os custos de produção. Você acha que o mundo pode ficar tranquilo em termos de segurança alimentar, que o Brasil vai dar conta do recado? Fantástica pergunta. Se um recado muito claro, 2 recados muito claros para várias entidades de classe, cooperativas, grupos de produtores, associações de produtores, empresários na área da agroindústria, a gente tem que começar a repetir o seguinte: o Brasil é a agricultura mais social e ambientalmente responsável do mundo. Ninguém produz com a qualidade que a gente produz e respeitando tanto o meio ambiente. Nosso Código Florestal é um dos mais restritivos do mundo. É o mais restritivo para as grandes nações produtoras de alimento. Então, o Brasil hoje ele preserva 62% de toda a sua mata, 85% da Amazônia ainda está preservada como há anos atrás, 500 anos atrás. 40%, Divino Ronaldo, 40% da nossa matriz energética são de energias renováveis. Ninguém tem isso, nenhuma das maiores nações do mundo tem isso. Então nós somos imbatíveis em meio ambiente e somos imbatíveis em produção de alimento. Isso plantando grãos e floresta e cana-de-açúcar em 7% da nossa área. Nós temos 13% em área de reserva indígena. Então, assim, é um exemplo, é um caso de sucesso. O mundo teria que vir aqui, o Brasil teria que dar uma aula para o mundo do que a gente faz em produção de alimento e meio ambiente. Agora, o que nós precisamos fazer? Falar isso. Eu preciso falar isso para a sociedade brasileira. Eu preciso falar isso para o mundo. E eu falar com dados. Os dados não são do governo brasileiro, são da NASA. As áreas de preservação, a NASA comprovou isso. Hoje, qualquer órgão internacional tem acesso a imagem de satélite e pode medir qual área que está conservada ou não. Pode saber aonde você planta grão ou não. Então, nós temos, sim, um exemplo fantástico para o mundo. Se o governo brasileiro, as entidades brasileiras, cooperativas, associações de produtores, grupos de produtores, Confederação Nacional da Agricultura, sindicatos rurais começarem a vociferar isso, repetindo para o mundo, podem ficar tranquilos. Nós vamos produzir alimento para o mundo, nós vamos produzir alimento respeitando o meio ambiente, utilizando a matriz energética mais renovável do mundo, entre as maiores economias do mundo, e tudo isso a gente vai dar segurança alimentar e, no final do dia, reduzir o preço da comida. Isso que a gente precisa fazer. Quanto menor o preço da comida, maior demanda, mais segurança, tanto para o mundo na questão alimentar e para o produtor também na questão de demanda para o seu produto. Enio, foi uma honra mais uma vez te ouvir. Muito obrigado e volte muito mais vezes. Divino Ronaldo, é só você me chamar, eu tenho o prazer de vir aqui. Deixar um recadinho, né? Isso. Quem puder nos seguir lá, @Enio Fernandes, está no Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Getter. Dá uma olhada lá, lá tem as palestras que a gente vai fazer, né? Sempre 1 vez ou 2 vezes por semana tem alguma postagem. Segue a gente lá para a gente trocar ideia, para a gente sempre tentar entender o agro. Meu amigo, abraço. Um enorme abraço, foi uma honra estar contigo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.